Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite em que a gente busca aprender um pouquinho mais, nos unir aí em pensamentos, em sentimentos, buscando nos aproximarmos de Jesus. Sejamos todos bem-vindos. Para nós darmos início, vamos agradecer. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, bondade e justiça, a Jesus, Mestre amado, que nos reúne aqui nesta noite, buscando compreender os exemplos, os seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que nos auxilia, que nos ampara, aos nossos anjos guardiões, nossos mentores individuais, e com o coração agradecido, com as nossas mentes, os nossos sentimentos conectados aí na espiritualidade maior, em Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos, Senhor, por mais um dia em que te buscamos, em que nos colocamos diante do Senhor para buscar o seu amparo, para nos envolvermos no seu amor e na sua paz. Seja conosco, Senhor, nesta noite e em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja. Hoje nós recebemos com alegria a nossa amiga Sandra Fiore de Araraquara. Obrigada, Sandra, pela presença aqui na casa, mais uma vez. E a Sandra vai trazer para nós a reflexão sobre como enfrentar o luto. Seja bem-vinda, Sandra. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa estar em nossos corações e que possa ser derramado sobre cada um de nós as suas bênçãos. É com muita alegria que retornamos a essa casa. Meu abraço fraterno a todos aqueles que aqui se encontram e também aos nossos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais. E hoje, como foi dito, nós vamos falar de luto. É um teminha espinhoso, mas de uma importância muito grande, porque falar de luto é falar de perdas. E falar de perdas é falar de dor, é falar de sofrimento. Quem nunca, no momento da existência, já não tenha passado por uma situação semelhante? Porque quando nós falamos de perdas, normalmente as pessoas pensam que é somente perdas de entes queridos. Mas, na verdade, nós não perdemos as pessoas que retornaram à espiritualidade. É uma perda momentânea. Porque sabemos que essas pessoas continuam vivas, apenas numa outra dimensão. Mas nós dizemos perdas para tudo aquilo, né, que de fato nós podemos vir a perder. Mas o que vem a ser o luto? O que é o luto? O luto, na verdade, é uma gama de sentimentos que nós acabamos nutrindo a partir do momento que nós perdemos alguma coisa. Nós podemos perder um emprego, podemos perder um animal, pode ser um fim de um relacionamento, pode ser um rompimento de uma amizade, mas também nós temos que pensar no sentimento de perda que uma criança sente quando os pais resolvem se separar e não preparam devidamente aquela criança que vai se sentir perdida diante dessa situação. É claro que um casal, quando não estão mais ali vivendo harmonicamente, não há mais uma família estruturada,
é melhor que haja, de fato, uma separação, até porque a doutrina espírita não é contra o divórcio. Porém, nós precisamos, de fato, preparar essas crianças que muitas vezes não sabem, o que está acontecendo e vão se sentir perdidas. Uma família, um pai e uma mãe que, de repente, cada um para um lado, o que vai ser de mim, pode pensar essa criança. E vejam a importância de nós prepará-los para isso que de fato acontecerá, que será a separação, para que não deixemos nesses nossos filhos cicatrizes, não deixemos neles marcas que poderão levar para a adolescência, que poderão levar para a fase adulta. Vocês percebem o que vem a ser perdas, né? Poderemos perder muitas coisas. Aliás, falando inclusive da separação e falando de família, nós entendemos a importância da família como a célula máter da humanidade, porque a partir da família nós formamos uma sociedade. E se nós queremos uma sociedade uma sociedade que esteja bem, né, uma sociedade que esteja fortalecida, é preciso que as famílias também estejam fortalecidas. Então, nós, enquanto família, precisamos estreitar os laços e cuidar desses nossos filhos da melhor forma possível, para que eles cheguem na fase adulta, né, e não levem consigo essas cicatrizes que poderão perpetuar aí por toda uma vida. Às vezes você percebe algumas atitudes, como vocês viram a semana passada, aquele rapaz que lá nos Estados Unidos de 14 anos, que entrou numa escola atirando, matou 4 pessoas e feriu outras tantas pessoas, e ele mandou uma mensagem para a mãe antes dizendo: mamãe, me perdoe. Ela tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa. E aí depois ela tentou ligar para a escola, tentou prevenir, mas não deu tempo, e o avô disse que a criança era daquela forma por conta do pai. Olha a nossa importância e a nossa responsabilidade na educação dos nossos filhos. Então, uma família não precisa ficar unida ou morando debaixo do mesmo teto, mas é preciso que essas crianças se sintam amadas, elas se sintam importantes, porque uma criança que não se sente amada, ela não aprende a amar. Portanto, nós estamos falando de luto, nós estamos falando de perdas, e quando se fala em perdas, normalmente nós passamos por 5 estágios. Estágios necessários, porque são estágios que nós vamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Esses 5 estágios, ele começa exatamente com a negação. Quando você perde, por exemplo, um ente querido que retorna à espiritualidade, você não aceita, você nega, você não quer acreditar que aquilo aconteceu. Depois vem o segundo estágio, a pessoa se isola, não quer conversa com ninguém, quer ficar na dela, né? Aí vem aquela raiva, aquele sentimento de raiva da situação, né? A revolta, muitas vezes, pelo fato de ter perdido alguém ou alguma coisa. Aí sim bate aquela tristeza profunda, né, pelo fato de ter perdido. E o último estágio é o estágio mais importante pelo qual nós temos que passar, que é a aceitação. Então nós temos que, num determinado momento, aceitar aquilo que de fato não se pode mudar. Uma pessoa que de fato, por exemplo, desencarnou, não tem como ela voltar. Então é necessário que nós possamos, num determinado momento, aceitar aquela situação. Porque a dor, na verdade, ou a dor pela perda, ou o luto pela qual nós passamos, ele tem prazo de validade. Ele tem que durar entre 4 e 5 meses no máximo. É claro que cada pessoa sente de uma forma. Não são todos que sentem igualmente, porque somos individualidades. Então tem aquelas pessoas que enfrentam melhor a dor. E tem pessoas que são mais frágeis. Essas demoram um pouquinho mais. Mas se demorar um pouco mais para sair daquela situação, aí é preciso, de fato, buscar ajuda. Por quê? Porque o luto é a fase de transição entre a ausência daquilo que se foi
e o momento para encontrar um novo sentido para a própria existência. Então é uma fase de transição daquilo que se perdeu e da vida, da nossa vida que deve continuar apesar da perda. Porque nós temos que entender que na nossa vida tudo é aprendizado. Então nós temos que chegar à aceitação. Nós temos que entender que a aceitação é importante para todos nós, porque quem, num determinado momento da vida, não passa por uma situação dessa, de perda, seja qualquer tipo de perda, uma pessoa que perdeu um emprego, digamos, uma pessoa que perdeu um animal, que eu falo que são filhos de quatro patas, tudo que é perda gera essa gama de sentimentos. Então, esses sentimentos que muitas vezes nós sentimos por conta da perda, de fato, ele precisa ser trabalhado. E a partir do momento que nós trabalhamos esse sentimento de perda, nós vamos o quê? Nós vamos nos fortalecendo diante da dor. Para que nós possamos não ficar na negação, não ficarmos no isolamento, não ficarmos na raiva, não ficarmos na tristeza, mas chegarmos de fato à aceitação. Aceitar aquela situação. Então vejam, quando dizem às vezes, e é muito comum nós ouvirmos isso, quando existe a perda de um ente querido, que eu digo que não é bem o termo a qual nós deveríamos usar, mas não existe outro, né? Perda momentânea, porque, como eu disse, nós não perdemos ninguém. A pessoa apenas nos antecede à espiritualidade. Mas vamos continuar utilizando a palavra perda. Quando há uma perda de um ente querido, muitas pessoas, para tentar nos consolar, chegam até nós e dizem, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Não é assim, não é bem assim, não é ser forte. No momento que a coisa acontece, nós temos que fazer aquela catarse, nós temos que botar para fora os nossos sentimentos, nós temos que chorar, nós temos que lavar a alma. Mas, como eu disse, tem prazo de validade. Vai chegar o momento que, de fato, eu tenho que aceitar aquela situação. Porque o luto, por muito tempo, ele pode se transformar numa patologia. Ele pode se transformar numa doença. Você pode desenvolver uma gastrite, você pode desenvolver uma hipertensão, você pode desenvolver uma úlcera, você pode desenvolver um câncer. Tem pessoas, e não são todas, que têm propensão a desenvolver um câncer. Tem uma conhecida que ela teve um filho que desencarnou, ela não saiu do luto, ela permaneceu no luto por mais de ano, desenvolveu um câncer e o médico disse que ele tem certeza que o câncer que ela desenvolveu foi o fato dela não ter lidado com aquela situação de perda. Nós chamamos, muitas vezes, das doenças que somos acometidos por conta do emocional, de doenças psicossomáticas. Porque psique é mente, somático é corpo. Então, através dos desequilíbrios emocionais que geram sentimentos, nós nos desarmonizamos a ponto de adoecer. Quem nunca, depois de ter acontecido alguma coisa, teve uma diarreia? Quem nunca, depois de ter acontecido alguma coisa na vida, teve algum tipo de problema, uma urticária, uma dor de cabeça, alguma coisa desse tipo? Eu, por exemplo, confesso a vocês, eu não estou totalmente preparada, muitas vezes, para enfrentar determinadas coisas, e eu já tive 4 vezes diplopia. Se vocês me perguntarem o que é diplopia, é visão dupla. Eu tenho que fazer exercício. A última vez, que foi em janeiro, que eu tive uma diplopia, eu vejo 2 pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, eu vejo a Cecília, eu vejo a Cecília de 4 olhos, 2 nariz, 2 bocas, então é tudo dobrado. Então, eu tenho que ficar fazendo exercício com o olho para fortalecer a musculatura, que é uma paresia no músculo do olho. Então, em janeiro, eu tive um emocional, porque meu filho viajou, deixou a cachorrinha em casa, e a cachorrinha teve diarreia, e eu fiquei com medo que ela morresse
e meu filho, meu neto muito apegado à cachorra. Então eu me desequilibrei, eu falei, meu Deus, se essa cachorra morre nas minhas mãos. Então, aquele desequilíbrio fez eu ter o quê? Uma paralisia facial durante um tempo e depois uma paresia no músculo do olho. Veja, então o emocional, ele acaba de alguma forma trazendo alguns prejuízos para o nosso corpo, né? Vamos somatizando e as doenças de fato vão se instalando. Então nós podemos ter uma patologia, uma doença física, mas nós podemos desenvolver também uma psicopatologia, uma doença psíquica. Nós podemos vir a ter uma ansiedade. Aliás, a Organização Mundial da Saúde diz que 85% da população mundial tem algum tipo de transtorno mental, porque transtorno mental, na verdade, a psicopatologia faz parte dos transtornos mentais. Então, 85% tem algum transtorno mental. Gente, eu não sou da área médica, mas eu digo que 100% de cada um de nós tem algum tipo de transtorno. Alguém aqui não tem ansiedade? Gente, quando eu tenho ansiedade, eu ataco a geladeira. Eu sinto desejo, parece que eu estou grávida. E eu gosto de coisa salgada, né? Eu já fico pensando naquela torta de frango com catupiry, eu já fico pensando num queijinho, num provolone picadinho, sabe? Com azeitinho em cima, já fico pensando, já estou salivando até pensando na comida, já fico até salivando. Mas é verdade, a gente, quando está ansiosa, você tem, né? Então, todos nós temos um pouco de ansiedade. Existem graus, digamos assim. Tem pessoas que são muito mais ansiosas do que outras. Né? Por exemplo, no meu caso, que sou ansiosa, eu gosto de coisa salgada, mas na minha casa, o meu médio de transporte é ansioso, eu adoro chocolate. Lá em casa não pode faltar chocolate, né, seu César? Ele vai e come, o chocolate tem que ter todo dia um pedacinho de chocolate para ele comer. É o que acalma. Então, todos nós, de alguma forma, temos algum tipo de transtorno. É por isso que eu digo que não é 85%, mas é 100%, eu digo, da população tem algum tipo de transtorno. Mas alguns desenvolvem, por exemplo, uma síndrome qualquer, uma síndrome do pânico, até mesmo uma depressão. Nós podemos vir a desenvolver por conta desses desequilíbrios emocionais. Porque o que é a diferença da emoção para o sentimento? A emoção é rápido. Então eu vejo a Cecília, eu adoro a Cecília. Eu fico 3 anos sem ver a Cecília. A hora que eu vejo a Cecília, eu tenho aquela emoção de ter visto a Cecília, e aí vem a alegria, a felicidade. Então a emoção é aquela coisa rápida que você sente. E o sentimento vem acompanhado da emoção. Aí digamos que tem alguém que eu não goste, e que faz tempo que eu não vejo. De repente eu vejo aquela pessoa, tem aquela emoção de ter visto aquela pessoa, mas um sentimento negativo porque eu a vi. Então a diferença da emoção para o sentimento é esse. A emoção é a coisa rápida e o sentimento vem acompanhado da emoção. Por exemplo, a depressão são, na verdade, desarmonia que nós temos por conta de hormônios, ou seja, a dopamina, a serotonina, a adrenalina, porque, na verdade, são os nossos neurônios produtores destes hormônios e os neurotransmissores é que levam esses hormônios. Então, quando há um desequilíbrio desses hormônios, é onde vem a depressão. É onde nós ficamos, muitas vezes, deprimidos. Então, a falta desses hormônios, do desequilíbrio desses hormônios, nos dá tristeza. Quando você está equilibrada, você tem, às vezes, felicidade. Por isso que muitas pessoas comem o chocolate, o doce, né, para se sentir melhor, né, para se sentir até mais animadinho ali, porque, de fato, o chocolate também ajuda nesse sentido. Então, além das doenças físicas que nós podemos vir a ter e as doenças psicológicas, é óbvio que nós temos que tratar. Com quem? O médico, obviamente. Especialistas que possam nos auxiliar nesse sentido. Mas também nós podemos fazer o quê? Tratamento espiritual.
Aliás, quando nós vamos no médico, eu até escutei uma história essa semana que o Chico Xavier, quando ele ia no médico, que ele ficava na sala de espera, aguardando ser atendido, diz que ele ficava em vibração pedindo a espiritualidade que ajudasse o médico na hora que ele fosse atendê-lo, para que descobrisse o que ele tinha e desse a ele o melhor tratamento. Acredito que ninguém faz isso quando está no atendimento para ser atendido, mas algo que deveríamos fazer. Quando eu era pequenininho, meu pai tinha um médico, amigo dele, que meu pai trabalhou no sanatório em Araraquara por muitos anos, Dr. Vili, falecido já há muito tempo, mas ele era muito católico, e ele era muito devoto de Nossa Senhora, até a esposa dele tinha sido, eu não sei se ela chegou a ser freira, mas eles eram muito católicos. Mas ele era uma pessoa boníssima. Eu falo que ele era o Dr. Bezerra de Menezes de Araraquara. Porque ele não cobrava fortuna, que naquela época não tinha plano de saúde, nós tínhamos que pagar. E chegava lá, a hora que ele chegava, ele dava, olha, filha, você vai fazer esse exame, vai tomar esse remédio, vai fazer isso. Aí se estava saindo, ele falava, olha, mas não esquece, você reza por mim? Para que Deus possa me ajudar a te ajudar. Ele fazia isso todas as vezes. E tinha mais, se a pessoa chegasse no consultório dele e não tivesse o dinheiro para comprar o remédio, ele mandava passar na secretária e pegar o dinheiro de volta, porque era mais importante o medicamento. Então era uma pessoa boníssima, uma pessoa muito boa, de fato. Então nós precisamos, de fato, de tratar, se temos um problema de uma patologia ou uma psicopatologia, tratar com um profissional. E o tratamento espiritual, na casa espírita, nós podemos vir, de fato, fazê-lo, mas sem deixar o tratamento médico de lado. Não é porque eu estou fazendo tratamento na casa espírita, é que eu vou dizer, não preciso mais tomar o medicamento. Não. Nós podemos conciliar. Aliás, sábado agora eu estou dando até um treinamento, um seminário para entrevistador, porque nós temos que fazer a entrevista e temos que tomar cuidado com aquilo que dizemos às pessoas. Porque tem muitas pessoas chegando à casa espírita com desequilíbrio emocional que é muito semelhante a um transtorno mental. Então nós temos que saber o que dizer, como dizer e como encaminhar. A primeira coisa a perguntar é, você já passou pelo médico? Já fez um diagnóstico? O que você tem? Para depois você de fato tratar. Se for um problema de ordem físico, você está sendo tratado pelo médico, mas também está sendo tratado pela espiritualidade. E a espiritualidade vai ajudar no melhor tratamento com o médico. Mas se não for nada físico, for problema espiritual, você continue a fazer o tratamento na casa também. Então, nós podemos dizer que se nós não cuidarmos, né, desse nosso emocional, se nós não tratarmos dessas doenças, nós podemos abrir, inclusive, brechas para a influência espiritual. Porque, veja, uma pessoa que está passando pelo luto e não sai do luto, ela pode abrir caminho para a obsessão. Eu conheço uma pessoa das minhas relações, que ela está no luto há 17 anos. 17 anos. Sabe o que aconteceu? Ela está com um processo obsessivo terrível. Por que nós sabemos que ela está com um processo obsessivo? Porque ela tem dupla personalidade. Ela mudou. Então, uma hora ela é uma coisa, e depois ela é outra, e ela não lembra do que ela disse, do que ela fez. Porque já é um processo obsessivo grave e ela não aceita tratamento espiritual. Ela não aceita. Então vejam, né, o quão importante é nós trabalharmos esses sentimentos que muitas vezes nós estamos nutrindo, que nós estamos passando. Então o luto, como eu disse, nós temos que vivenciá-lo e trabalhar esse sentimento e buscar sair desse sentimento. Agora, o que leva muitas vezes as pessoas a sofrerem ainda mais é o tamanho do apego que ela tem àquilo a qual ela perdeu. Porque, na verdade, todos nós trazemos ainda conosco alguns vícios, algumas mazelas, como egoísmo e orgulho, que são ali o que geram todos os outros vícios.
Conheço pessoas que a pessoa está lá na cama, está ali em coma, o médico já desenganou e a pessoa está rezando para que Deus continue fazendo com que ela fique lá. Isso é o quê? Egoísmo. Nós temos que rezar para que Deus possa fazer o melhor por aquela pessoa. Nós somos contra a eutanásia, porque nós somos a favor da vida. Às vezes, aquele finalzinho da vida dela é importante para ela repensar toda a existência dela enquanto ela esteve entre nós. Então, somos a favor da vida, somos contra a eutanásia, mas não podemos ficar ali rezando e dificultando, às vezes, o desenlace. Porque o fato de ficarmos muito apegados àquela pessoa naquelas condições pode dificultar, de fato, o desenlace, ela deixar a matéria. Assim como a pessoa que é muito materialista, muito apegada à matéria, também nessas condições dificulta o próprio desencarne dela. Eu tenho muita facilidade de desdobramentos. Desde pequenininha, aliás, foi por conta do desdobramento consciente, emancipação da alma consciente, que eu fui parar no centro. Desde muito pequenininha, eu saía do corpo, via meu corpo deitado, eu via os espíritos, eu conversava com os espíritos. Eu não tenho mediunidade de ver os espíritos à minha volta, estando aqui com vocês, como muitos têm mediunidade de vidência com facilidade. Não é o meu caso, eu posso até sentir, mas não vejo. Só nessas condições que eu via. Mas eu contava para minha mãe, católica, filha, você sonhou, você sonhou. Então, vejam, teve uma vez na casa espírita, trabalhando, fazendo parte do trabalho mediúnico, no dia do trabalho, o nosso orientador da casa recebeu um telefonema. Olha, meu pai está em coma no hospital e os médicos os enganaram, mas eu tenho certeza que ele não desencarna porque ele está muito apegado à matéria. Vocês podem fazer uma oração por ele? É claro que sim. Então nós, unidos na sala, começamos a orar. Imediatamente eu me desliguei da matéria e fui levada para o hospital. Cheguei no hospital, vi a pessoa na cama, em coma, e o espírito dela, sentado do lado da cama, na cadeira. E retornei e contei para eles o que eu tinha visto. Então, o que aconteceu? A espiritualidade trouxe aquela pessoa para dar comunicação, porque uma pessoa encarnada também pode dar comunicação nessas condições. Ele estava em coma. Ele deu comunicação e realmente ele não queria ir embora. Ele foi orientado e tudo mais, e terminou o trabalho, 9 horas da noite, quando foi 10 horas, a filha ligou agradecendo, porque o pai dela havia acabado de desencarnar. O apego à matéria estava dificultando esse desenlace. Nós também ficarmos apegados à matéria, isso também vai dificultar o nosso desenlace. Então vejam, a pessoa quando ela é muito apegada, né, às questões a qual ela perdeu, de fato a dor se torna maior. Quanto mais apegado nós formos, maior será de fato a dor. E depois fica um vazio muito grande que nada preenche de fato aquele vazio. Então nós precisamos, na verdade, aprender a lidar com aquela situação. E principalmente nos envolvermos com a dor alheia. Por quê? Porque quando nós nos envolvemos com a dor do outro, nós esquecemos da nossa própria dor. O Chico, uma vez, foi aconselhado por Emmanuel, quando o Chico, todo mundo conhece a história, todo mundo sabe o quanto ele sofreu desde a sua infância, os perrengues que ele passou, doença física, né? Quantas coisas ele de fato passou. Mas quando ele começava a pensar na sua dor, o Emmanuel chegava para ele, puxava a orelha, porque o Emmanuel era bravo, ele era enérgico, né? Com o Chico. Ele falava, Chico, vamos para a periferia. Vamos lá para a periferia porque eles estão precisando de você. Então o Chico não tinha tempo de pensar na sua dor. Ele ia para a periferia, chegava lá, ele começava a cuidar de um, a cuidar do outro, a fazer isso, a fazer aquilo. Depois ele voltava e dizia, o que é a minha dor perto da dor do meu irmão? Por isso é que nós temos que nos
nos envolver, na verdade, com a dor daqueles que de fato precisam, porque a nossa dor começa a ficar menor. Então, às vezes, nós ficamos também muito presos às lembranças. É interessante, não sei se vocês já pararam para pensar, quando um ente querido nosso desencarna, por que a gente só lembra das coisas boas que a gente passou com ela? A gente não lembra das coisas ruins. A gente lembra do Natal, das festas, da viagem. Agora, o que ele fez que muitas vezes nos magoou, a gente até esquece. Então, o fato de nós ficarmos pensando nisso tudo, nós alimentamos ainda mais, né, essa monoideia, essa ideia fixa daquilo que aconteceu, nós ficamos alimentando o pensamento e os nossos sentimentos, e aí dificulta muito mais nós aceitarmos a questão da separação. Porque essa é uma atitude egoísta, é uma atitude de vitimização. Eu ficar pensando no outro apenas na coisa boa e não me desligar, não deixar que a pessoa possa partir em paz. Porque a readaptação não é fácil. Da pessoa que partiu e está do outro lado. Não é fácil. Para ela ter um pouco de paz, né, de se readaptar melhor na espiritualidade, nós precisamos ajudá-la. Agora, se a gente fica se lamentando e chorando e tudo, fica difícil para que ele possa ficar bem do outro lado. Não sei se vocês conhecem a história do Ives, aquele, como que chamava, o senhor Ota que perdeu o Ives, assassinado pelos seguranças. Ele ficou muito revoltado. Durante muito tempo ele ficou revoltado com a perda do filho, naquelas condições, uma criança nova, acho que tinha 5, 6 anos na época, não lembro. E aí disseram para ele, você ama o Ives? Claro que eu amo, apesar dele ter desencarnado, né? Então, para você, se você ama o Ives, você tem que, para o Ives ficar bem na espiritualidade, você tem que aprender a perdoar. Mas como que eu vou perdoar aquele que matou o meu filho? Mas se você quer que o Ives fique bem, você tem que aprender a perdoar. Mas o que eu faço então? Ore. Peça que Deus te ajude para que você tire de dentro do seu coração esses sentimentos negativos. Por amor ao Ives, ele se apegou às orações. Orou. Um dia, ele se sentiu fortalecido o suficiente para ir na penitenciária, estender a mão para o seu algoz, aquele que havia tirado a vida do seu filho, e dizer para ele, eu te perdoo. Eu te perdoei. Não só eu te perdoei, como eu vou fazer por você aquilo que você não fez por mim. Porque eu sei que você tem uma filha lá fora. E eu vou dar a ela todo o carinho que for possível e tudo que ela precisar. E foi assim que ele fez, orando para poder se livrar desse sentimento negativo, para dar paz para o seu filho que estava na espiritualidade. Vejam, meus irmãos, o Chico consolou muitas famílias. Muitas cartas vieram, né, através das suas mãos abençoadas para confortar aqueles que ficaram, para dizer, eu estou vivo, só que numa outra dimensão. Tudo passa, meus irmãos. Deus não desampara nenhum de nós. Estamos sempre sendo amparados, estamos sempre sendo acolhidos pela espiritualidade. Mas o que depende é de nós, de querermos sair dessa situação. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter determinação. Tanto que Deus enviou a nós quem? Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? Veio nos ensinar. Ele precisava vir? Não. O espírito da envergadura do Cristo, né, da ordem crística, ele é o responsável pelo nosso planeta. Ele veio até nós passar por tudo que ele passou, né, humilhação, perseguição, até a crucificação, só para nos ensinar, para dar exemplos a todos nós. E ele disse, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Jesus está nos fazendo um convite para que nós possamos ir até Ele. Porque a partir do momento que nós vamos até Jesus, através do quê? Da busca daquilo que Ele deixou como ensinamento, nós fortalecemos a nossa fé, nós fortalecemos a nossa esperança e precisamos ter a certeza de que somos amados, os filhos amados de Deus, e que Ele está sempre ao nosso lado através dos espíritos amigos que estão a nos aconselhar. Vamos orar, vamos nos apegar de fato às orações. O tempo cura todas as feridas. Podem ficar as cicatrizes. Quando você faz uma cirurgia, você corta, dói aquela cirurgia que você fez, né? Uma semana depois, aquela cicatriz ficou, mas você não vai sentir mais dor. Então, as cicatrizes podem ficar das pessoas que partiram, das pessoas que já retornaram à pátria espiritual, vai ficar a saudade, mas não pode mais trazer a dor. Porque a saudade é o amor que fica, mas sem sofrimento. Infelizmente, nós não somos preparados para a morte. Aliás, quando a gente vai falar de assunto, tratar desse assunto, as pessoas já querem mudar de assunto, né? Não, isso é coisa mórbida, vou falar de morte, o que é isso? Quando nós precisaríamos falar cada vez mais, porque é uma fatalidade. Todos nós vamos, de alguma forma, retornar à pátria espiritual. Vocês já pararam para pensar que, como espíritos milenares, nós já passamos por essa situação de perdas inúmeras vezes, mas ainda não estamos preparados para nos desprendermos das pessoas que partiram? Vai chegar o momento da nossa evolução que nós não vamos sentir tanto, mesmo tendo... Hoje nós temos a certeza da imortalidade. Ou alguém tem dúvida da imortalidade da alma? Eu acredito que aqui ninguém tem dúvida de que somos espíritos imortais. Ninguém tem dúvida acerca da reencarnação. Mas por que ainda sofremos tanto assim? E somos tão apegados à matéria? Então nós precisamos aprender a aceitar. Principalmente coisas que não podem mudar. A nossa vida deve continuar. Nós estamos matriculados na escola da vida. Nós estamos aqui para aprender. Conforme a questão 3.2 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação? Progresso e cumprir a nossa parte na obra da criação. Então nós estamos aqui para evoluir, aprendendo, trabalhando, servindo. Nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos na Terra e a Terra não é um resort. Nós estamos aqui para trabalhar. Ah, mas que tipo de trabalho eu posso fazer? O bem. É esse o trabalho que nós viemos fazer. O bem. Sem se importar a quem. É isso que nós precisamos fazer. De fato, há muita dificuldade em aceitar, muitas vezes, a separação daquele ente querido que retornou à pátria espiritual. Mas, como eu disse, tem prazo de validade. Se eu não estiver conseguindo sozinha, vamos buscar profissionais que possam, de fato, nos ajudar. Então, algumas pessoas, quando tem um ente querido que é ceifado do seu convívio, se revoltam. Se revolta até contra Deus. Aliás, quando houve aquele acidente da Voepaz, que 62, 63 pessoas desencarnaram, eu vi pessoas questionando nas redes sociais, aonde estava Deus nessa hora que permitiu que aquilo acontecesse? Nós sabemos, encerrou-se um ciclo. Se não fosse acidente de avião, seria um infarto, seria um acidente de carro. Chegou o momento, ninguém foge a esse momento, ninguém foge à fatalidade do momento exato em que nós temos que retornar à pátria espiritual. Encerrou-se o ciclo e acabou. Quantos tinham que entrar no voo e não entraram? Porque não chegou o momento deles. Então vai somente aqueles que de fato têm que ir. A maioria das religiões, são espiritualistas. A maioria acredita na imortalidade da alma.
acredita que o espírito sobrevive à matéria. Mas um acha que o espírito fica dormindo, o outro acha que vai para o céu, o outro acha que vai para o inferno, o outro que acha que vai para o purgatório. Aqueles que acham que fica dormindo é que vão ressuscitar no juízo final. A hora que Jesus voltar, todos aqueles que morreram vão, de fato, ressuscitar. Então, todos acreditam que o espírito sobrevive ali à matéria. E é interessante, né, que eu ouço às vezes as pessoas confortando a outra, acho que muitos de vocês já ouviram isso no velório, a pessoa para confortar fala, meu irmão, olha, você tem que se consolar, se confortar, agora ele está ao lado de Deus. Né? Ele agora descansou. Gente, ninguém vai descansar. Sinto muito. Quem está esperando ir para o lado de lá para descansar está enganado. Nós vamos continuar trabalhando. O espírito é ativo o tempo todo. Quando a gente dorme à noite, o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito se desliga da matéria e continua trabalhando, continua ativo na espiritualidade. Então, essa história de descansar, o trabalho vai ser diferente. A diferença vai ser que na espiritualidade nós não vamos nos cansar, como nós nos cansamos aqui com facilidade. Mas ficaremos ativos e de fato, nós iremos trabalhar. Agora, o que falta, às vezes, às outras religiões é o aprofundamento para saber o que, de fato, acontece com o espírito quando ele deixa a matéria. Por isso que a doutrina espírita tanto nos consola. Porque o consolo vem a partir do quê? Do esclarecimento. Porque eu sei da imortalidade da alma, porque eu sei da reencarnação, porque eu sei que o espírito vai para lá e eu vou ter condições de reencontrar o espírito, não somente quando eu for, mas através do sono, enquanto meu corpo adormece, eu posso reencontrar com a pessoa do lado de lá. O espiritismo, ele veio matar o quê? Ele veio matar a morte. Então não existe morte a não ser a morte do corpo, mas nós temos múltiplas experiências. A vida é única, porque a vida é do espírito. As oportunidades é que são muitas através da reencarnação. Então vejam, há vários estudos hoje acerca da reencarnação, acerca da fenomenologia, terapias de vidas passadas, Dr. Brian Weiss, Dr. Edith Fiore, Dr. Ian Stevenson estudou a questão das crianças que lembravam de outras vidas, o professor Hernani Guimarães Andrade estudou também. Nós sabemos de pessoas que estão e continuam a estudar, nós sabemos de relatos de EQM, estado de quase morte, né? Através de regressão de memórias. Então, muitas formas de saber que o espírito continua vivo e ativo do lado de lá. Aliás, tem uma história daquela atriz americana Sharon Stone, que fez aquele filme famoso, né? O Instinto Selvagem, aquela loira bonita. Ela passou pelo EQM. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência no cérebro, né, para estancar o sangramento, e na hora que ela estava no centro cirúrgico, ela viu um túnel de luz azul, ela relata isso, viu um túnel de luz azul e reencontrou todos aqueles que já haviam partido, que estavam do outro lado. Ela reencontrou, só que ela teve que voltar. Ela voltou, acordou e lembrou e relatou tudo isso. Ou seja, ela passou pelo EQM, estado de quase morte. Então ela não morreu, não deixou a matéria, porque de fato não havia chegado o seu tempo. Ninguém vai antes do tempo, a não ser aqueles que cometem o suicídio. Então esses que cometem o suicídio, o autoextermínio, que fazem essas atrocidades, porque essas pessoas que muitas vezes cometem o suicídio são pessoas que estão passando por dor profunda. A depressão é a causa maior do suicídio. Mas a depressão é uma doença, ela precisa ser tratada. Então é preciso falar da imortalidade da alma, porque não adianta você fugir. Você vai chegar do lado de lá, a primeira coisa que você vai sentir é arrependimento, porque você vai se ver vivo.
porque somos, de fato, espíritos imortais. Então, esses pilares que a doutrina defende, ela já está sendo estudada em universidade. Tem Juiz de Fora, já está estudando a reencarnação, a fenomenologia, que é a questão da mediunidade. Nós vemos em Virgínia, nos Estados Unidos, nós vemos na Índia, no Reino Unido, quer dizer, são várias universidades que estão estudando acerca da reencarnação e da fenomenologia. Por quê? Porque a reencarnação não tem nada a ver com religião. A reencarnação é uma lei biológica, é uma lei natural. E o espiritismo não é religião, como as outras, porque aqui não tem rituais, não tem dogma, não tem misticismo, é apenas o quê? Uma doutrina, um conjunto de conceitos filosóficos, científicos e morais. Então, por não ser nada parecido com as religiões que nós vemos por aí, nós priorizamos o quê? A educação e transformação através da moral. Então, esses pilares da doutrina do espírito já estão sendo estudados. Então, a reencarnação não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo estudou a reencarnação, é um dos seus pilares, mas não tem nada a ver com religião. Aliás, o Dr. Décio Iandoli, que é médico, é expositor espírita, uma vez pediram a ele que escrevesse um artigo para uma universidade, e ele então escreveu um artigo e intitulou Reencarnação. Eu vi uma palestra dele, por isso que eu estou falando. Não o conheço pessoalmente. E aí ele escreveu Reencarnação e escreveu o texto lá, o artigo, chegou na universidade, eles viram reencarnação, devolveu, falou assim, nós não podemos aceitar nada que tenha uma conotação religiosa. Ah, é? Bom. Ele, sabendo que não tem nada a ver com religião, ele mudou. Em vez de reencarnação, ele colocou paligenesia. Eles aceitaram. Só mudou a terminologia. Eles aceitaram. Por quê? Porque eles ligam a reencarnação ao espiritismo. E não, na verdade não é uma lei natural e biológica. Então esses conhecimentos sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, isso de fato muito nos ajuda, né, nesses momentos difíceis. A perda é para todos nós vamos perder ou já perdemos alguém. Não que não vamos sentir dor. Meu pai morreu nos meus braços. Meu pai deu o último suspiro. Eu estava abraçada com ele. Eu cheguei no ouvido dele e disse, pai, vai em paz. Eu não estava sentindo dor? Claro que eu estava. Mas me confortava saber que meu pai não estava morrendo, era apenas o corpo dele. O meu irmão morreu nos meus pés, sendo socorrido, ele teve um câncer de cérebro. A hora que ele estava tendo uma convulsão, eu chamei o socorro, estava minha cunhada, minha sobrinha, todos lá, vieram socorrer, desfibrilador, massagem, tal. Eu tirei todos para fora, fiquei do lado do médico, o médico chegou para mim, não teve mais jeito. Aí eu tive que ir lá fora dar notícia para elas que meu irmão havia desencarnado. Eu estava sofrendo? Estava. Mas confesso a vocês que foi para mim um alívio. Porque eu não aguentava mais ver meu irmão sofrendo numa cama. Eu não posso ser egoísta de querer o meu irmão do meu lado, com as costas cheias de ferida, de ficar numa cama. Ao mesmo tempo que eu sentia dor por ele ter partido, eu sentia um alívio porque ele não estava sofrendo mais. Então isso, de fato, muito nos conforta. É diferente daquelas pessoas que têm aquela ideia existencialista, né, que nem a Simone de Beauvoir, a esposa de Sartre, que eles eram existencialistas que achavam que a vida começava a hora que a criança nascia e terminava com a morte. E ela deixa um texto dizendo que sentia muita tristeza, né, de saber que os livros que ela leu, as pinturas que ela viu, os lugares que ela visitou, tudo aquilo que ela vivenciou iria acabar com a sua morte. Isso também é uma tristeza. Você saber que você passou pela vida, tudo que você fez não tem sentido, né? Que tudo isso acaba. Né? Então, você pensar dessa forma também é uma tristeza. Por isso que no livro dos Espíritos, a questão 853, os Espíritos falam sobre a fatalidade. Só o instante da morte, chegando esse momento de uma forma ou de outra, a ele não poder esfrutar-se. Ou seja, essa é uma fatalidade. Ninguém vai ficar aqui para semente, não vamos ficar, vai chegar um momento, tudo acaba, tudo se transforma, as árvores morrem, os animais morrem, tudo morre, tudo se transforma, e nós também.
O nosso corpo vai se transformar e nós retornaremos à pátria espiritual, porque a morte é apenas a passagem de diferentes planos, ou seja, deixamos o plano físico e retornamos ao plano espiritual. Jesus não disse: há muitas moradas na casa do meu Pai? Nós estamos numa dessas moradas, hoje nós estamos na Terra. Mas amanhã pode ser, como nós estamos conversando assim, pode ser que nós não voltemos mais para a Terra. Pode ser que a gente vá para outros mundos. Não sabemos. Nós estamos passando por esse momento de transição. Então, essas pessoas que desencarnaram, muitas vezes elas estão mais próximas de nós do que nós possamos supor. Gente, eu tinha uma vizinha, ela estudou, eu e os causos, né? Adoro contar causo, né? São aquelas de contar história. Uma vizinha, eu acho que eu devia ter uns 17 anos, ela era enfermeira, fez faculdade, ela era de Araraquara, foi morar em São Paulo e veio passar um final de semana com a família em Araraquara e trouxe o noivo que eles iam se casar. No dia, uma manhã, ela levantou, botou a roupinha em cima da cama, a mãe dela católica, fervorosa, todo dia ela ia na igreja arrumar o altar, botar vela, botar flor pro santo e tudo mais. Um dia ela veio, no final de semana, e foi tomar banho, teve um infarto fulminante. 29 anos. Veio a falecer. A mãe dela tinha um altar em casa. A mãe dela orava toda manhã na frente desse altar. Ela entrou em depressão por muitos anos. Muitos anos. Para vocês terem uma ideia, ela fechou a porta do quarto da menina. A roupa que a menina ia colocar estava sobre a cama. Os armários com as roupas, não mudou nada. Ninguém entrava naquele quarto. Durante anos ela ficou em depressão. Até que um dia ela encontrou uma senhora na rua que viu que ela não estava bem, mas não sabia o motivo. A convidou a ir ao centro. Naquela época, gente, há 40 anos atrás, mais ou menos, havia o trabalho mediúnico com assistência, assim como vocês. A mesa ficava assim, os médiuns, e fazia uma palestra, falava alguma coisa do evangelho, e depois os espíritos se comunicavam. E a convidou para ir no centro. Ela não quis ir a princípio e tal, no fim ela acabou indo. Chegou lá, começaram a comunicação daqui, comunicação dali e tal, de repente um espírito se comunicou e disse assim: pois é, eu tive a permissão para vir aqui hoje, porque eu precisava conversar com a minha mãe. Ela pensa que eu morri, mas eu continuo viva. E tem mais, eu queria muito que a minha mãe pegasse tudo que é meu, desde o vestido que está sobre a cama, e desse para quem precisasse. E fosse ajudar quem de fato precisa. Lembra que eu disse que a gente, quando se envolve com a dor do outro, a gente esquece a própria dor? Pois bem, ela deu uma linda comunicação. Ela não disse o nome dela e nem quem era a mãe dela. Terminou o trabalho, de repente o orientador virou e falou assim: mas existe alguém com essas características aqui presente? Ela levantou e falou assim: é minha filha. Ela chegou em casa, pegou tudo que era da filha, doou e foi trabalhar. Foi ser voluntária numa casa de atendimento para pessoas idosas carentes. Por muitos anos ela trabalhou nessa casa. Eu não sei se ela é viva hoje, há muitos anos eu não a vejo. Mas ela mesma me contou isso e contou para minha mãe, quando minha mãe era viva, e foi trabalhar nessa casa. Mas não foi só isso, gente. Uma noite ela estava dormindo, ela teve um desdobramento, uma emancipação da alma consciente, como acontecia comigo, e um espírito, que ela não sabe quem é, a pegou e levou para um local onde era um prédio branco, grande, e ela entrou nesse prédio, tinha um corredor comprido. Diz que ela parou na ponta do corredor e lá no fundo do corredor ela viu uma pessoa vindo ao seu encontro. Chegou na metade, ela abriu os braços, era a filha. A filha a abraçou, beijou e disse: mamãe, eu não disse que eu estou viva? E tem mais. Quando você chorava de frente ao altar, eu estava do seu lado tentando te consolar e você não conseguia me ouvir. E você dizia sempre, você pensava sempre que eu estudei tanto e o meu estudo foi em vão. Não é em vão. Está vendo esse local? É um hospital. E eu estou aqui trabalhando.
Então vejam, nós podemos de fato estarmos com os nossos entes queridos, não só depois quando nós retornamos à pátria espiritual. Porém, nós temos que valorizar essas pessoas enquanto estão conosco. Se você ama, diga que você ama. Dê afeto, dê carinho, dê atenção, para que você não venha se arrepender depois de dizer, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e não deu tempo. Então vamos fazer enquanto nós estamos juntos. E orar por aqueles que foram, por aqueles que partiram, para que eles se sintam fortalecidos do lado de lá, porque a readaptação também não é coisa fácil. Ou seja, a nossa oração, as nossas vibrações ajudarão muito a essas pessoas. Então o tempo será o melhor medicamento, de fato, para amenizar as nossas dores, o nosso sofrimento quando perdemos alguém ou alguma coisa. A saudade, sim, nós podemos até sentir, mas nunca revolta. Isso jamais. Por quê? Porque a vida, de fato, continua. Guardemos na alma os bons momentos que vivemos juntos, o tempo que estivermos juntos. E para nós finalizarmos, vamos lembrar do poeta Milton Nascimento, quando ele diz, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. E ele diz, qualquer dia, amigo, a gente volta a se encontrar. Por quê? Porque não existe adeus. O que existe é um até breve. Que a paz possa estar em nossos corações. Uma boa noite a todos.